Graças a Deus, meus queridos irmãos, nós louvamos a Deus por tudo que nós temos ouvido da parte de nosso Senhor, aonde pela sua graça e sua misericórdia nós estamos vivos. A Ele toda honra, todo louvor e toda exaltação nos céus e na terra. Quero convidar a você nesta noite para meditarmos um pouco na palavra de Deus. O texto que nós lemos, encontrado em 1 Reis, no capítulo 18, versículos 30 a 39, é a conclusão de uma história, de um desafio, ao qual Deus, usando o seu profeta, este chamado Elias, para desafiar um reinado, para desafiar o sistema, e vai mostrar para nós que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, Ele está no controle de todas as coisas. Os versículos de número 30 a 39, ao qual nós lemos, vai nos mostrar como nós devemos restaurar aquilo que foi quebrado. Baseado neste texto, eu quero trazer o tema para a nossa meditação: restaurando o que está ou o que foi quebrado. Nesta noite, querido irmão, você que está nos ouvindo aí do seu lar, talvez em outra cidade, quem sabe em outro estado, ou até mesmo em outro país, Deus está nos despertando para tomarmos uma atitude e uma posição de restaurador. O texto traz em seu contexto, queridos, a vida de um profeta que a Bíblia não traz muitos detalhes sobre este profeta Elias. O versículo 17 diz apenas que ele era de uma região de Tisbe, das regiões de Gileade. E a Bíblia vai dizer que Elias, que um dos significados do nome é o Senhor é a salvação, foi levantado por Deus em uma época aonde a nação de Israel ela estava em uma situação de idolatria tremenda. Há quem diga que a situação, a época em que Elias foi levantado como profeta, é uma das situações mais difíceis da nação de Israel, porque estava pairando sobre este povo que Deus comprara, que Deus escolhera, um sentimento de apostasia espiritual tão grande, que o povo de Israel, quase que na sua totalidade, quase que na sua maioria, tinham deixado de adorar a Deus, tinham deixado de cultuar o Senhor, e agora estava prestando culto às nações gentílicas, aos deuses gentílicos,
Quem estava reinando nesta época era o rei Acabe. E a Bíblia vai dizer que Acabe era um dos reis, ou melhor dizendo, foi um dos reis mais perversos da história de Israel. Acabe foi um dos reis mais idólatras que Israel já tinha conhecido. E para que isso não fosse o suficiente, Acabe resolve casar-se com uma mulher conhecida como Jezabel, idólatra, adoradora de Baal, adoradora de Azera. E com esta união conjugal entre estes reinos, veio para Israel a apostasia e a idolatria. E a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, no capítulo 17, que diante deste cenário tão deplorável, tão triste para uma nação, Deus, ele levantou o seu profeta. Deus, ele levantou o seu ungido. Deus, ele levantou o seu servo para profetizar, para anunciar que ainda havia Deus em Israel. Louvado seja o Senhor. E é neste contexto, meus amados irmãos, espiritual, que Deus levanta Elias. A Bíblia vai dizer que Elias, ele surge como um abortivo, de repente. No versículo 17 você vai ver assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Apesar da Bíblia não relatar muitos detalhes sobre Elias, a Bíblia vai dizer que Elias era um homem temente a Deus, um homem que servia ao Senhor, e é destes que Deus procura, é estes que Deus levanta, é estes que Deus solicita nos momentos de crise espiritual, de apostasia e de desespero. Deus sempre levanta os seus servos para dizer que há Deus em Israel. Você pode adorar a Deus porque mesmo em meio às crises emocionais, espirituais ou financeiras, Deus está levantando os seus profetas, Deus está levantando os seus servos para irem adiante dele e trazerem a sua palavra. Louvado seja o Senhor. Você pode receber a palavra de Deus nesta noite e adorar o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer, queridos irmãos, que o povo de Israel estava distanciando-se de Deus, mas Deus levantou o profeta Elias, que pôde e foi até chamado como um perturbador da paz pelo rei Acabe, como está no versículo 17 do capítulo 18. Você és o perturbador de Israel. E eu entendo que quando Deus levanta um homem, quando Deus levanta uma mulher, quando Deus levanta o seu ungido, Ele levanta para fazer a diferença. Ele levanta para trazer a esperança ao desesperançoso. Ele levanta para trazer a palavra de alegria àquele que está triste, a palavra de salvação àquele que está perdido. Nesta noite Deus tem levantado pessoas para dizer que Ele está no controle e quer te salvar, quer trazer a alegria e a paz. Talvez para o mundo que está apostatando da fé, você seja um perturbador, mas diante de Deus tu és um escolhido, tu és um vaso, tu és um homem e uma mulher de Deus para anunciar o Rei de Israel a estas nações, a estas pessoas.
Aleluia! As pessoas, o povo de Israel estava em dubiedade, não sabiam se adoravam a Deus ou se adoravam a Baal, estavam adorando os Baalins, mas enquanto existia um servo de Deus na terra, enquanto existia um profeta de Deus no meio do povo, Deus ele não há de se calar, porque Deus levantará até mesmo das pedras aquele que faz a vontade dele, restaurando o que foi quebrado. O capítulo 18 vai mostrar como Deus levanta. O capítulo 17 e 18 vai mostrar como Deus levanta um profeta diante da nação de Israel. Ele levanta Elias e dá autoridade para Elias cessar a chuva para as nações, para o reino de Israel. E a Bíblia diz que durante 3 anos não choveu, e nem veio orvalho sobre a face da terra, segundo a palavra do homem de Deus. A Bíblia diz que o povo estava cocheando em 2 pensamentos. E Elias, como servo de Deus, que tem trazido, ou que foi trazendo a palavra de restauração para o povo, propôs um desafio para os profetas de Baal, que ao todo eram 450, mais 400 profetas de Azera, como está no versículo 19, você pode ler do capítulo 18. E eu entendo, queridos irmãos, que na mesa de Jezabel, na mesa de Acabe, na mesa das prostituições, muitos podem comer, mas na mesa de Deus, somente aqueles que o Senhor escolheu. Você é um escolhido de Deus, não para comer na mesa de Jezabel ou de Acabe. Tu és um escolhido de Deus para comer na sua mesa, para fazer a vontade dele e para dizer que ainda existe Deus em Israel. Ainda existe Deus nesta terra e ele tem o controle de todas as coisas. A partir do versículo de número 22, Elias propõe um desafio aos profetas para provar quem era Deus em Israel, se Baal ou se o Deus dos céus. E o desafio foi este: que fosse preparado 2 holocaustos, e o Deus que respondesse por fogo, este seria o Deus verdadeiro, o Deus do povo. A Bíblia diz que os profetas de Baal, a partir do versículo 22, por serem muitos, prepararam o sacrifício primeiro, pegaram os bezerros, colocaram em cima do altar e começaram a clamar, começaram a buscar, começaram a pedir e a clamar a Baal por uma resposta. A Bíblia vai dizer que eles começaram pela manhã bem cedo, e a Bíblia vai dizer que Baal não respondia nenhuma palavra. Eles começaram a clamar com mais veemência e nada da resposta de Baal. Eles começaram a se retalhar com lancetas, eles começaram a se retalhar com facas, como era costume deles. E a Bíblia diz que Baal não respondia nada. A Bíblia vai dizer que Elias, cheio da autoridade de Deus, e quando o crente, quando o profeta, quando o ungido, quando aquele que Deus escolhe está dirigido por Deus, ele tem autoridade para repreender tudo aquilo que é contra o Senhor. A Bíblia vai dizer que eles começaram a fazer isso de manhã até meio-dia, até cessar as ofertas de manjarem ou de manjares, e a Bíblia diz que nada foi respondido por Baal.
E aí nós chegamos, queridos irmãos, no versículo de número 30, aonde Elias chama o povo para ele, chama a atenção do povo, da mesma forma, só que com um diferencial. Elias não estava clamando, ou não iria clamar a um Deus morto, a um Deus que não responde, a um Deus que está alheio à situação dos seus servos. Elias iria clamar ao Deus dos céus, ao Senhor Jeová, ao Deus Criador dos céus e da terra. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 30, que Elias chama todo o povo da seguinte forma: chegai-vos a mim. Ele disse, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Esta foi a primeira atitude do profeta Elias para receber a resposta de Deus diante do seu clamor. E eu quero trazer para você, meus irmãos, baseado neste tema, restaurando o que foi quebrado. A primeira observação para a sua vida. Talvez você está clamando, talvez você está nesta noite, talvez pedindo por uma resposta de Deus. Quem sabe você já tem feito até mesmo uma campanha de oração, buscando a presença de Deus, a resposta de Deus, e talvez até hoje a resposta de Deus tem sido um silêncio, tem sido um não, ou tem sido apenas uma espera. E eu quero clamar a você nesta noite, para que você faça uma análise na sua vida, para que nós possamos fazer uma análise nas nossas vidas, e vermos aquilo que está quebrado, aquilo que foi dilacerado, aquilo que foi despedaçado na nossa vida, para que nós possamos restaurá-lo, para que nós possamos consertá-lo, para que nós possamos repará-lo, para recebermos a resposta de Deus. Porque restauração é justamente isso, é uma ação ou ato de reparar alguma coisa. Restaurar é consertar algo que foi desgastado pelo tempo. E eu pergunto para você, a sua vida precisa de restauração? A sua adoração precisa de reparação? O seu casamento precisa de conserto? Nesta noite Deus está nos chamando, Deus está nos conclamando a repararmos aquilo que está quebrado. É uma ação de fazer com que algo volte ao seu estado anterior. A sua vida pode estar deslacerada nesta noite, querido irmão, querida irmã. A sua adoração hoje talvez não faz sentido, talvez você está indo para a igreja apenas para ir. Mas a palavra de Deus nesta noite está dizendo para você: restaure aquilo que foi quebrado. Restaure aquilo que está hoje dilacerado na sua vida. E o interessante é que o processo de restauração não é, meu querido irmão, você pegar algo novo. Não.
A restauração é um princípio que acontece, é uma forma, é um trabalho que faz com que você, mesmo estando quebrado, e aquilo que está quebrado é que vai ser restaurado. A restauração não é pegar um novo, a restauração é pegar aquilo que está dilacerado e torná-lo novo novamente, restaurá-lo. É assim que Deus faz. Lembra da história do profeta Jeremias, capítulo 18 também, aonde ele tem uma visão do oleiro, aonde o vaso na mão do oleiro é quebrado. O oleiro não pega os restos do vaso e joga no mato. O oleiro não pega o resto do vaso quebrado e joga fora. Ele pega aquela mesma massa, molha de novo, coloca de novo na roda e com as suas mãos ele vai adornando, ele vai consertando, ele vai restaurando, ele vai colocando uma nova estrutura, ele vai colocando uma nova forma. É assim que Deus quer fazer contigo, é assim que Deus quer fazer com o seu casamento, é assim que Deus quer fazer com o seu filho, é assim que Deus quer fazer com a sua adoração. Mas você precisa tomar uma atitude de restaurador. Aleluia. Você precisa entender, meu irmão, minha irmã, nesta noite, que para Deus responder a sua oração, para que Deus possa responder a sua petição, você precisa voltar ao estado do primeiro amor. E você precisa ser restaurado. Você concorda comigo e pode adorar a Deus nesta noite aí na sua casa? Elias chamou o povo e restaurou aquilo que estava quebrado. Ele restaurou o altar do Senhor. Seja o altar de Deus nesta noite e restaure a sua adoração. Repare o seu louvor, repare a sua pregação. Não pregue apenas como vãs filosofias. Não cante apenas para as pessoas ouvirem, cante para chegar à presença de Deus. Adore para que suba e transpassa o teto da sua casa, transpasse os céus aqui e chegue à presença do Deus Criador dos céus e da terra. Você está entendendo nesta noite, querido irmão, e pode adorar o nome do Senhor? Escute, como Elias fez para restaurar o altar do Senhor. Escute, diante de um cenário de apostasia e de controvérsia, onde o povo não sabia mais o que fazer, a quem adorar, Elias decide restaurar o que foi quebrado, restaurar aquilo que tinha sido abandonado pelo povo, mostrar para o povo que Deus ainda era Deus. E o que ele fez? Veja no versículo de número 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o meu ou o teu nome. A atitude de Elias diante desta situação foi usar os elementos que lhe cabia para restaurar aquilo que tinha sido quebrado. Ele usou as pedras. E as pedras aqui, queridos irmãos, representando no texto as 12 tribos de Israel. Para a minha aplicação e para a nossa aplicação, representa a fortaleza, representa segurança, representa a força. O que eu quero dizer com isso? Que para nós restaurarmos a nossa
aquilo que foi quebrado na nossa vida, nós precisamos buscarmos em Deus força. Nós devemos buscar em Deus a segurança, porque Ele mesmo Ele vai dizer que Ele era a rocha que foi rejeitada pelos edificadores, mas que por nós foi recebida. Foi a rocha que Moisés bateu no deserto e dela fluiu água. O próprio Cristo vai dizer que aquilo era uma figura de Cristo. Jesus ele vai dizer lá em Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte, que nós precisamos edificar a nossa casa sobre a rocha, porque rocha é sinônimo de segurança. Rocha, pedra, é sinônimo de fortaleza. É Ele que é o nosso socorro bem presente na angústia. Por isso, queridos irmãos, para nós alcançarmos e restaurarmos aquilo que foi quebrado, nós precisamos colocarmos aquilo que devemos fazer sobre a rocha. O salmista, no Salmo de número 40, ele vai dizer que esperou com paciência no Senhor, o Senhor se inclinou para ele, ouviu o seu clamor, tirou os pés dele de um charco de lodo, de um lamaçal de lama, e ele vai dizer, e firmou os pés dele sobre uma rocha. Você precisa estar firmado na rocha para manter a sua adoração, ou para restaurar a sua adoração. Você precisa, meu irmão, minha irmã, para receber de Deus esta resposta, está com a sua casa edificada sobre a rocha. Jesus dizendo para Pedro, a minha igreja eu edificarei sobre uma rocha. Aleluia. Precisamos edificar, precisamos restaurar, precisamos reparar a nossa vida. E para repararmos a nossa vida, você precisa edificar-se sobre a rocha, sobre Cristo, sobre o Senhor. Ele é a rocha, louvado seja o Senhor. A terceira atitude, melhor dizendo, que Elias tomou para restaurar o altar do Senhor que estava quebrado, e que você precisa tomar para restaurar aquilo que foi quebrado na sua vida. Eu não sei o que é, mas você sabe, é o que está no versículo de número 32, e com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar. A terceira atitude, querido irmão, minha querida irmã, para que nós possamos restaurar e reparar aquilo que foi quebrado, é que nós precisamos construir ao nosso redor, diante da nossa vida, um rego, um fosso, um espaço que nos separe daquilo que não agrada a Deus. O fosso, queridos irmãos, na história antiga, era uma vala que era construída em torno dos palácios, para que o inimigo não pudesse alcançar o palácio. E nesta noite Deus está nos conclamando. Escute, eu não sei se você está entendendo aquilo que eu quero passar para você. Se não, preste atenção no que Deus está falando. A vida está dilacerada, mas Deus está te chamando. Restaure hoje aquilo que foi quebrado. E para que isso aconteça, meu irmão, você precisa criar um espaço
Você precisa criar um fosso, uma vala que lhe coloque em segurança, que lhe coloque distante daquilo que vai lhe afastar de Deus. Crie este vala, este rego, que ele te afaste do mundo. Crie este espaço na sua vida, que lhe afaste das coisas desta vida, deste mundo, aonde João, escrevendo em uma de suas epístolas, vai dizer que tudo vai passar. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Crie esta vala que lhe impeça, ou que empate destas coisas lhe alcançarem. Muitas pessoas estão com a vida quebrada e não estão mais conseguindo, meus irmãos, mas o processo de restauração é porque já não tem mais esta vala impedindo a pessoa ou impedindo as coisas deste mundo de chegar na presença dele. Já estão compactuando, as pessoas já estão vivendo nesta vida como se fosse a última coisa nesta terra. Não viva desta forma, viva como o apóstolo Paulo, dizendo: combati o bom combate, encerrei a carreira, mas eu guardei a fé, e agora já está preparado para mim, louvado seja o Senhor, a coroa da justiça. Viva neste mundo, meu irmão, mas não compactue com este mundo, não se conforme com este mundo. Crie um espaço para empatar o mundo de chegar a você, para lhe impedir de você chegar ao mundo. Crie um espaço para que o inimigo tenha mais dificuldades para chegar à tua vida. Ele anda de redor, como disse Pedro, escrevendo na sua epístola universal, buscando, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas se você criar um espaço, se você criar um fosso, se você criar uma vala diante do seu altar, diante da sua vida, diante da sua adoração, diante da sua família, diante de você, você vai conseguir restaurar, reparar aquilo que foi quebrado pelo inimigo, aquilo que foi quebrado pelo mundo, aquilo que foi quebrado pelas circunstâncias. Você não pode deixar que isto impeça você de receber a resposta de Deus. Escute, Elias construiu uma vala. E quarto, o que Elias fez para restaurar e receber a resposta de Deus? Primeiro, ele exerceu o chamado que foi dado para ele. Segundo, ele usou as pedras como sinônimo e aplicação de força e fortaleza. Terceiro, ele construiu um rego, ele construiu um fosso que lhe impedia ou que dificultava as pessoas, ou por que não dizer o inimigo, de chegar à presença dele. Quarto, escute, então armou a lenha. Louvado seja o Senhor. A quarta atitude, a quarta ação que Elias tomou foi colocar a lenha sobre o altar. E nesta noite eu pergunto para você: como está o seu altar? E como está a lenha que está no seu altar? É uma lenha verde? Já é uma lenha que está queimada? Ou é uma lenha que pega fogo? Lenha aqui, queridos irmãos, é um dos itens que faz com que o fogo apegue. Se você ler o livro de
Levítico, você vai ver que os sacerdotes, eles trocavam a lenha a cada manhã, diante dos sacrifícios. Está lá em Levítico capítulo 6, versículos 12 e 13. Todos os dias eles trocavam a lenha, renovavam a lenha. E eu quero nesta noite clamar, você como sendo lenha de Deus, você como sendo lenha do altar do Senhor, você precisa ser renovado todas as manhãs. Você precisa renovar-se todos os dias. É inconcebível, meus irmãos, cristãos, não orarem mais, não lerem mais a Bíblia, não se dedicarem mais à vida de oração, de jejum, não terem uma vida de intimidade com Deus. Nós precisamos trocar, colocar lenha nova, seca, para que Deus responda com fogo às nossas vidas. Elias fez isso. Elias colocou lenha nova. Eu convido a você que quer restaurar aquilo que foi quebrado, a ter uma vida, a ter um momento, a ter horas de comunhão com Deus, a não ser um crente apenas nominal, a não ser um crente apenas que vive de aparência, apenas que falam ou que dizem que pertence a uma denominação, a um logotipo, a uma marca. Não, você tem marca, mas você tem marca da promessa de Deus. Você pertence não a uma igreja da terra, você pertence a uma igreja nos céus. Aqui fazemos parte de uma comunidade, glória a Deus por isso, mas a comunidade fica. O que vai subir são aqueles que permanecem fiéis a Deus. Por isso, renove a lenha cada manhã, para que o fogo seja aceso, para que a restauração seja completa. Escute, quinta atitude que Elias tomou ante a resposta de Deus foi a seguinte, e disse: enchei de água. A quinta atitude que Elias tomou aqui, no processo de restauração do altar do Senhor que estava quebrado, foi usar a água para molhar a lenha, molhar o cordeiro, para molhar o bezerro, para molhar o holocausto. E a água, meus irmãos, para sermos bem sucintos, visto que o tempo já está se esgotando, na Bíblia é símbolo de pureza. Água na Bíblia é símbolo de santificação. Água na Bíblia é símbolo da presença de Deus. Pois não foi isso que disse Jesus para aquela mulher samaritana, a qual estava indo para pegar água no poço, e ele pede água, ela disse: olha, nós não podemos conversar, nós não podemos nos falar, porque nós somos de etnias diferentes, nós somos inimigos socialmente. E Jesus pede: me dá um pouco d'água. Ela disse: eu não posso. E Jesus disse: olha, se tu soubesses quem tem pedido água para ti, tu pedirias e ele te daria água da vida. Ela vai dizer: olha, mas como podes pedir da água se você não tem com que tirar? E ela não entendeu o mistério. Talvez você não tenha entendido o mistério ainda. A água que Deus nos dá não nos mata somente a sede física.
A água que Deus nos dá, ela mata a nossa sede espiritual. É por isso que você adora a Deus em meio à crise. É por isso que você adora a Deus em meio às doenças. É por isso que você adora a Deus em meio ao desemprego. É por isso que você adora a Deus em meio às situações conflitantes no seu relacionamento. Sabe por quê? É porque a água que o mundo dá, você volta a ter sede. Mas como disse Jesus, a água que eu te der, ela fluirá dentro de ti, porque a água que eu te der é uma água viva. Louvado seja o Senhor. A água é símbolo da presença de Deus. A água é símbolo da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ele é o próprio Cristo. Então, para que você restaure aquilo que foi quebrado, meu irmão, toda vez você precisa entender que a palavra é que te dirige. Você precisa da palavra para restaurar, para reparar a sua vida de adoração. Não tem como nós repararmos a nossa vida, a nossa adoração, a nossa comunhão com Deus sem a palavra. É por isso que o culto que nós fazemos precisa ter a palavra. E a palavra tem que ter prioridade. A palavra precisa ser o nosso alimento diário. A palavra precisa, meus amados irmãos, fazer parte da nossa vida devocional. Se você não ler a palavra, você não consegue reparar a sua vida. E se você não consegue reparar a sua vida, você não consegue a resposta de Deus. Precisa reparar. Nesta noite Deus te convida, leia a palavra de Deus. Sexto, para reparar o altar do Senhor e para que você precise reparar aquilo que está quebrado na sua vida, Elias usou a sua fé para restaurar. Aonde, irmão Fernando, está isso? Se você olhar, a Bíblia vai dizer que passou 3 anos sem chover por causa da profecia e da determinação divina através de Elias. E agora, Elias, para desafiar os profetas de Baal, para desafiar Acabe, para desafiar Jezabel e para desafiar o próprio Baal, que era o Deus deles, que também era conhecido como Deus da chuva, ele pega a água, um item raro, porque estava sem chover. Se você olhar, você vai ver que as fontes estavam secando-se. E ele disse, olha, derrama aí 12 cântaros de água em cima deste altar. Louvado seja o Senhor. E a Bíblia diz que eles fizeram assim, e derramaram água sobre o altar, a tal ponto que molhou todo o holocausto, molhou toda a lenha. E a Bíblia vai dizer que até o rego que ele mandou fazer estava cheio de água. Para eles, era água sendo estragada, mas para Elias, era Elias exercitando a fé ante a resposta de Deus. Eu não sei se você entendeu, mas se entendeu, eu quero lhe dizer nesta noite, exercite a sua fé. Ponha a sua fé em ação para restaurar aquilo que foi quebrado. Não haja, meu irmão, somente com o seu olhar humano. Não veja esta situação que para você é impossível. Somente com os seus olhares meramente humanos. Eu quero que você olhe para esta situação com a sua fé, com o seu olhar de fé, e faça como Paulo e Silas lá na prisão, mesmo acorrentados e presos, eles cantavam louvores ao nosso Deus. E quando nós cantamos pela fé ao nosso Deus, as correntes se quebram, as cadeias são quebradas e o nome de Jesus é glorificado. Exercite a sua fé. Deus está do seu lado. E para encerrarmos, meus irmãos, visto que o tempo é muito rápido e passa muito rápido, eu quero dizer que Elias tomou estas atitudes que o levaram a receber de Deus a resposta. Ele exerceu o chamado que Deus deu para ele.
Ele usou as pedras como fortaleza, como sinônimo de fortaleza. Ele construiu um rego, que significa para mim e para você separação do mundo e dificuldade do inimigo nos atingir. Ele usou a lenha como símbolo de movimentação, de renovação. Ele usou a água como símbolo de purificação e da palavra. Ele usou a fé como proposta de crer no impossível. E a Bíblia vai dizer que diante de tudo isso, ele vai mostrar para o povo que o nosso Deus, que o seu Deus, que o Deus dos céus, ele é um Deus que responde. Ele vai dizer no versículo de número 37 para nós encerrarmos. E respondendo, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu tudo fizeste segundo a sua palavra. A Bíblia vai dizer que não passou da manhã até a tarde como os profetas, não passou 2 horas, não passou 30 minutos. A Bíblia vai dizer no versículo de número 38, que quando Elias clamou, fogo do céu, fogo do Senhor foi derramado, queimou o holocausto, queimou a lenha, queimou as pedras, queimou, bebeu a água, ou seja, lambeu a água, evaporou-se a água, e o povo ficou atônito, mas teve uma certeza. O povo ficou espantado, mas tomaram uma conclusão. Eu quero dizer nesta noite, querido irmão, para você: o que você está precisando reparar, repare hoje. O que você está precisando restaurar, restaure hoje. Faça como Elias e receba a resposta de Deus. Receba aquilo que Deus está dizendo para você. O fogo vai cair e Deus vai dar a resposta. Sabe o que é que aconteceu depois disso? E sabe o que é que vai acontecer com você a partir do momento da sua restauração? O qual todo o povo olhou e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Quando Deus faz, Ele faz e faz por completo. Quando Deus faz, Ele faz e faz com propriedade. Deus está fazendo na sua vida. O povo vai olhar e dizer para ti: só o Senhor é Deus na vida deste homem e desta mulher. Restaure a sua vida, restaure a sua adoração, restaure aquilo que você precisa restaurar. Eu não sei o que é, mas Deus o sabe. Feche os seus olhos e ore comigo nesta noite. Pai eterno, Senhor de todo o poder, falei aquilo que Tu colocou no meu coração. Foi o Teu Espírito Santo, meu Deus, que guiou-me e falo, meu Deus Pai, somente aquilo que Tu mandas eu falar. Apenas somos um instrumento, apenas somos, meu Deus Pai, o barro nas Tuas mãos, mas Tu és o oleiro. É Tu, ó Deus, que fala, é Tu, ó Deus, que chama, é Tu, ó Deus, que desperta. Nesta noite eu quero te rogar pela vida deste servo Teu e desta serva Tua que está ouvindo este culto, está adorando a Deus, está Te adorando, Senhor. Estão pedindo uma resposta e estão dizendo: eu vou reparar aquilo que está precisando. Então ajude-nos, ó Deus, a restaurar. Ajude-nos a colocar em dia a nossa vida diante de Ti, Senhor. Os pensamentos, oh Deus, as palavras torpes, meu Deus, as brigas impensadas, meu Deus Pai, as palavras que não são do Teu agrado, os nossos comportamentos, Senhor. Nos ajude a reparar que o nosso altar, meu Deus, esteja, meu Deus, de pé diante de Ti, para recebermos a Tua resposta, para recebermos a Tua intercessão, para recebermos, meu Deus, a Tua palavra.
Toma nas tuas mãos. Instrumentaliza cada um, Senhor. Abençoa poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado